Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Então nós vamos abrir a palavra agora. O Evangelho de Cristo, conforme o relato de Mateus, capítulo 14, versos 22 a 33. Mateus 14, 22 a 33. Lido o texto, mantenha a sua Bíblia aberta comigo nesta passagem. Está escrito assim, Mateus 14, 22. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo gritaram. Então diz a Escritura que Jesus disse, mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E Jesus disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Amém. O contexto dessa passagem retrata-nos dois fatos que ocorreram e atingiram a vida de Jesus. O primeiro fato é que as multidões estavam com tantas necessidades e recorrendo de tal maneira a Jesus, que ele não tinha tempo para comer. Agenda profundamente congestionada, não podia sequer cuidar de si mesmo. Além disso, em segundo lugar, Jesus acaba de receber a trágica notícia de que seu precursor, João Batista, acabava de ser assassinado de forma brutal, arrancado da masmorra Maqueros às margens do Mar Morto e degolado por ordem do tetrarca Herodes Antipas. Diante desses dois cenários, Jesus toma uma decisão: sair para uns dias de descanso, de retiro espiritual, num lugar ermo com seus discípulos. Diríamos nós hoje, uns dias de férias. Férias não é luxo, é necessidade. Mas houve um furo de imprensa, a notícia vazou, e quando eles chegam no local, lá já estava a multidão à espera de Jesus. E em vez de Jesus despedir a multidão e continuar de férias com seus discípulos, ele compadeceu-se daquele povo, passou a curar os seus enfermos. Quando o dia já estava prestes a declinar-se, seus discípulos, do topo da sua pretensa prudência, sentiram-se no direito de dar conselhos a Jesus. E eles chegaram para Jesus e disseram: mestre, esse lugar é ermo, aqui não tem supermercado, aqui não tem padaria, também não tem dinheiro para comprar comida para tanta gente. Então, o mais sensato a fazer é mandar esse povo para casa, mandar esse povo embora. E diante daquela intervenção dos discípulos, Jesus responde assim: dai-lhes vós mesmos de comer.
Bom, mas agora eles estão encrencados de fato, porque tinham 5.000 homens, além de mulheres e crianças, 12.000 pessoas. Não tinha dinheiro, não tinha lugar para comprar comida. Aliás, fizeram um inventário, uma investigação e descobriram que eles tinham uma receita de 5 pães e 2 peixes para uma despesa de 12.000 pessoas. Era impossível. Mas o que o homem não pode fazer, Jesus pode fazer. Jesus multiplicou pães e peixes e entregou nas mãos dos seus discípulos para eles alimentarem aquela grande multidão. E é aqui que começa o nosso texto. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Logo a seguir o quê? Logo a seguir o quê? Logo a seguir os fatos que acabo de relatar. Mas então temos uma pergunta a fazer. Por que Jesus compele? E compelir não é pedir, não é aconselhar, é obrigar. Por que Jesus obriga os discípulos a entrar no barco e voltar para Cafarnaum? Por que que Jesus não deixa os discípulos ficarem com ele? Por que que os discípulos não podem despedir as multidões? O texto de Mateus não responde essa pergunta. Mas quando você vai para o texto paralelo a este, João 6,15, somos informados que esta multidão, que foi assistida por Jesus, depois desse extraordinário milagre de Jesus, vem para arrebatar Jesus, para fazê-lo rei, ou seja, um Messias político, um Messias que atenderia a eles nas suas necessidades do aqui e do agora, e tão somente as necessidades daqui e do agora. Apenas um operador de milagres. E vale destacar que nós cremos em milagres. Nós oramos por milagres. Nós, como hoje à noite, cantamos sobre milagres. Nós pregamos sobre milagres. Nós desejamos milagres. Mas é preciso afirmar também que Jesus não desceu do céu principalmente, precipuamente, para fazer milagres. Os milagres que Jesus Cristo realizou, o evangelista João chama de sinais. Sinais para provarem que ele era o Messias, o próprio Deus feito carne. Mas a principal missão pela qual Jesus desceu do céu foi morrer na cruz pelos nossos pecados e ressuscitar para nossa justificação, para nos dar a vida eterna. Jesus não queria que os seus discípulos fossem expostos a esta cosmovisão, a esse entendimento de que ele seria apenas um operador de milagres e não o salvador do mundo. Então Jesus retira os discípulos de cena, Jesus tira os discípulos dali, Jesus os obriga a entrar no barco e voltar para Cafarnaum. Bom, a pergunta é, aquela multidão, como os demais judeus da época, tinham motivos de aguardar um Messias que viesse quebrar o jugo da opressão em que eles viviam, para resolver todos os seus problemas do aqui e do agora? E a resposta é um sonoro sim. Então, por favor, me acompanhe nessa brevíssima retrospectiva que farei, para mostrar que o povo de Israel, em grande parte da sua história, viveu debaixo de opressão de seus inimigos. Se não, vejamos. Gênesis capítulo 15, Deus disse para Abraão, o pai desta nação, de que a sua descendência seria numerosa, numa linguagem hiperbólica como as estrelas do céu, seria escrava em terra estrangeira por 400 anos. E diz a Bíblia que esta família desce ao Egito, a convite de Faraó, por intervenção de José.
E na maior parte desse tempo viveu debaixo do chicote, da opressão dos egípcios. Depois esse povo sai e perambula 40 anos pelo deserto, acossados pelos amalequitas, pelos edomitas, pelos amonitas, pelos moabitas durante 40 anos. Depois eles entram na terra prometida, mas segundo Josué 13:1, não conquistaram toda a terra. E os povos cananeus foram como espinhos em suas ilhargas, oprimidos por eles. Depois de um longo período de 330 anos, chamado período dos juízes, período de maior oscilação espiritual de Israel, e em grande parte desse tempo Israel viveu debaixo da opressão dos povos vizinhos, que roubavam suas lavouras, que confiscavam suas terras, que os deixavam em situação de precariedade. Então Israel pede um rei, estabelece-se a monarquia em Israel, e o primeiro rei de Israel, Saul, vai cair morto num campo de batalha, vencido pelos seus arqui-inimigos, os filisteus. Depois da morte de Salomão, em 931 a.C., por inabilidade política de seu filho e sucessor, Roboão, o reino de Israel é dividido, é rasgado. E das 12 tribos, 10 seguiram a liderança cismática de Jeroboão I, formando o reino do norte, Israel, cuja capital foi Samaria. Esse reino durou 209 anos, de 931 a 722. Esse reino teve 19 reis, 8 dinastias, nenhum desses reis andou com Deus, e esse reino do norte viveu debaixo da opressão de seus inimigos, na maioria do tempo. As duas tribos do sul sobreviveram um pouco mais, mas assim como em 722 a Síria levou o reino do norte para o exílio, em 586 a.C., a Babilônia cerca Jerusalém, destrói Jerusalém, incendeia o templo de Salomão e leva o povo para 40 anos de exílio e escravidão na Babilônia. A Babilônia caiu, Israel ficou debaixo do controle e domínio do Império Medo-Persa. O Império Persa caiu, Israel ficou sob o controle e domínio do Império Grego. Alexandre o Grande morre precocemente antes de completar 33 anos de idade. Israel ficou debaixo do controle e domínio dos Ptolomeus do Egito, dos Seleucidas da Síria. Em 63 a.C., Pompeu conquista aquele território, e agora Israel está debaixo do tacão cruel do Império Romano. Portanto, era plausível que esse povo esperasse um Messias que viesse quebrar o jugo estrangeiro, romper os seus grilhões. Mas Jesus afirmou para todos eles: o meu reino não é deste mundo, o meu reino não é político, o meu reino não é geográfico, o meu reino habita dentro de vocês que creram no Senhor Jesus Cristo. Então Jesus não queria que os seus discípulos fossem expostos a esta visão. Então Jesus ordena-os entrar no barco e atravessar para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Bom, dada essa longa introdução, vamos entrar na exposição do texto lido. Porque o mínimo que os discípulos podiam esperar, já que as férias foram frustradas, é que pelo menos a viagem de volta para casa fosse tranquila. Mas não foi isso que aconteceu. Então, a primeira lição do texto: mesmo quando você está debaixo da ordem de Jesus e fazendo exatamente o que Jesus mandou você fazer, ainda assim você pode enfrentar tempestades na vida. A vida não é indolor. Você e eu, por sermos crentes, não temos imunidade especial. Tem tempestade, tem vento contrário, tem dor, tem aflição. No mundo tereis aflições, disse Jesus.
As tempestades são inevitáveis. Elas são imprevisíveis. Às vezes até inadministráveis. Quantas pessoas cheias do Espírito Santo estão agora, nesse momento, num CTI? Quantos missionários cheios do Espírito Santo, indo para o campo pregar o Evangelho, enfrentam uma colisão e o seu corpo é arrancado das ferragens? Se você está enfrentando uma tempestade, você não é exceção da humanidade. As tempestades vêm mesmo quando você está andando com Deus. Segunda lição: Jesus sempre vem ao nosso encontro nas tempestades da nossa vida. Sempre vem. Agora notem, nem sempre no nosso tempo e do nosso jeito. É curioso que o texto nos informa que quando Jesus despede as multidões, primeiro despede os discípulos, depois despede as multidões, e então sozinho ele sobe para o monte para orar. Mas o texto paralelo de Marcos 6,48 nos informa que lá do monte Jesus via os discípulos em dificuldade. Agora notem, vocês todos sabem que esse mar da Galileia é um lago de águas doces, maior reservatório de águas doces do Oriente Médio. Tem 21 quilômetros de comprimento por 14 de largura. Esse monte, esse lago está cercado de montanhas, Golã e montanhas da Galileia. Esse lago está a 220 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. Portanto, não há qualquer lugar do monte que você não tenha uma visão de todo o lago. Agora a pergunta é essa: quando os discípulos saíram, ainda era dia? Já são passadas 3 horas da madrugada e eles estão enfrentando problemas de ventos contrários e mar revolto. E a pergunta é esta: meu Deus, se do monte Jesus os via em dificuldade, por que Jesus não resolveu o problema imediatamente? Essa é uma pergunta que às vezes aperta o coração. Me permita fazer um diagnóstico só aqui. Quem nesse auditório já ora por uma causa há mais de 5 anos? Levanta a mão, por favor. Obrigado. Quantas vezes você já perguntou para Deus: até quando, Senhor? Por que a resposta não veio ainda? Por que está demorando? Porque às vezes nós queremos que Ele haja no nosso tempo e do nosso jeito. Às vezes nós nos assemelhamos a Naamã. Lembra do Naamã? O general sírio que foi a Israel para ser curado de uma lepra? Pastor Jackson, eu acho, quando eu olho o texto, a impressão que eu tenho é que o Naamã escreveu a liturgia do culto, a liturgia do culto da sua cura. Porque ele vem na expectativa de que Eliseu colocasse um tapete vermelho para ele, que Eliseu impusesse as mãos sobre ele, fizesse um ritual bem emocionante. E diz a Bíblia que quando ele chega, Eliseu nem sequer sai de dentro da casa, apenas manda um recado para ele: olha, manda dizer o generalzão 4 estrelas aí, para ir lá no Jordão e mergulhar 7 vezes. Não, pera um pouquinho só, eu não vim da Síria para isso não, hein? O que é isso? Eu esperava que ele viesse ao meu encontro, eu esperava que ele impusesse as mãos. Aliás, agora são palavras minhas, eu já até escrevi a liturgia do culto da minha cura, tem que ser do meu jeito. Ora, deixa eu lhe dizer, o Deus a quem você serve é o Deus soberano, é o Deus que é livre e que faz todas as coisas conforme o conselho
da sua vontade, e Ele não se curva à nossa agenda e ao nosso tempo. Ele é Deus. Terceira lição: Ele sempre vem ao nosso encontro, ainda que na quarta vigília da noite. Vocês todos sabem que a vigília, a noite era dividida em 4 vigílias. Das 6 da tarde às 9 da noite a primeira, das 9 da noite à meia-noite a segunda, da meia-noite às 3 da madrugada a terceira, das 3 da madrugada às 6 da manhã a quarta vigília. A quarta vigília é a hora da noite mais escura, do maior cansaço, da maior fadiga. E quando você diz para você assim: agora não tem mais jeito, agora o caldo entornou, agora a situação se tornou irreversível, agora não tem mais cura, agora não tem mais esperança para esse casamento, agora a pessoa foi longe demais para voltar, agora a pessoa caiu muito fundo para ser recuperada, agora eu já desisti, agora eu já joguei a toalha, agora não tem mais esperança. E às vezes Jesus vem na quarta vigília da noite para demonstrar para nós que quando os recursos da terra terminam, os recursos do céu estão disponíveis. Quando os homens não podem mais fazer nada, Ele pode fazer tudo. Quando a situação parece irreversível, Ele tem todo o poder para mudar o placar do jogo, para virar a mesa da história e para fazer um milagre na sua vida. Não tem causa perdida para Ele, não tem doença incurável para Ele, não tem vida irrecuperável para Ele, não tem família sem restauração, não tem casamento sem solução. Ele chega ainda que na quarta vigília da noite. Sabe para quê? Para que todos saibam que o milagre não foi esforço humano, foi obra soberana divina. Permita-me dar um exemplo. Eu estava pregando no final do ano passado, em Feira de Santana, na Bahia, num congresso de família, e estava do meu lado, pastor Jackson, como preletor também, o pastor Harley Mafra, da Primeira Igreja Batista de São Paulo. Harley Mafra era um empresário de sucesso, e um dia ele estava fazendo uma viagem com outros colegas empresários, hospedaram-se no mesmo hotel, foram para o jantar. Alguns colegas se levantaram mais cedo, entraram no banheiro, e depois ele também se levantou e foi ao banheiro, e depara com seus colegas cheirando cocaína. Ofereceram para ele. Tolamente, neciamente, ele resolveu experimentar. Ficou preso a primeira vez que experimentou. A vida foi entrando em colapso, o casamento foi derretendo, a vida financeira foi se desidratando, a família foi entrando em rota de colisão, ele não suportava mais a vida, seus negócios dando para trás. Um dia, ele toma uma decisão, arruma as malas e diz para a família: eu vou fazer uma viagem. E a viagem que Harley Mafra fez foi para dentro das ruas de São Paulo, para viver como mendigo, debaixo de pontes, marquises, viadutos. 7 anos consumido pelas drogas, pela cocaína e pelo crack. O lugar que ele encontrava um pouquinho mais de aconchego era debaixo da marquise da Primeira Igreja Batista de São Paulo. Sua família nunca teve notícias dele. Sua filha nunca desistiu de procurá-lo. Depois de 7 anos, sua saúde arruinada, sua mente adoecida, totalmente tomado pelas drogas. Numa certa madrugada fria de São Paulo, ele atravessava uma ponte, e uma senhora da Assembleia de Deus que retornava de uma vigília de oração, cruza com ele, olha para ele e diz: ou você entrega a sua vida para Jesus, ou você morre. Ele termina de atravessar a ponte, entra numa praça,
a sua filha que nunca desistira de procurá-lo nas noites frias e nas madrugadas de São Paulo, está passando pela praça. Olha, observa, torna a olhar, reconhece, é o papai. Sai do carro, corre, abraça-o, aquele homem maltrapilho, mal cheiroso, bota no carro. 7 anos de luta nas clínicas de recuperação. Harley Mafra recuperou sua sanidade física. Harley Mafra recuperou a sua sanidade mental. Harley Mafra recuperou o seu casamento. Harley Mafra recuperou a sua família. Harley Mafra recuperou as suas finanças. Harley Mafra hoje é pastor da igreja onde ele dormia debaixo da marquise. Jesus chegou na vida dele na 4ª vigília da noite e restaurou por completo a história dele. Um grande milagre de cura, de libertação, de salvação. Deus está aqui nesta noite. E vai chegar na sua história. E vai chegar na sua vida, ainda que você esteja hoje aqui na 4ª vigília da noite. 4ª lição do texto. Ele sempre vem nas tempestades da nossa vida. E às vezes vem andando sobre o mar. E o que significa que ele veio andando sobre o mar? O mar aqui representa aquilo que ameaçava os discípulos, que era maior do que os discípulos, aquilo que os discípulos não conseguiam administrar, que colocava-os em risco de morte. E quando Jesus vem, não de maneira convencional, num bote, num barco, mas andando sobre as águas, Jesus está dizendo o seguinte, para eles e para nós aqui hoje: aquilo que ameaça você, aquilo que intimida você, aquilo que é maior do que você, aquilo que coloca você diante de risco de morte, está literalmente debaixo dos pés do Senhor Jesus. Os nossos problemas são maiores do que nós, mas Jesus é maior que os nossos problemas. Os nossos problemas nos desafiam e nós não sabemos às vezes como resolvê-los, mas Jesus chega pisando exatamente sobre aquilo que nos ameaça, nos intimida e conspira contra nós. Ele está hoje aqui chegando na história da sua vida. 5ª lição do texto. Ele sempre vem. E às vezes ele vem para trazer luz e esclarecimento para as mentes confusas. Vejam vocês, que naquela noite escura, talvez um relâmpago luzidio rasga um facho de luz no céu, e eles olham, e alguém caminhando sobre as ondas, e chegam à conclusão, é um fantasma, e tomados de medo gritaram. Agora notem, esses homens já eram crentes, ainda acreditavam em fantasmas. Pasmem vocês, há crentes ainda hoje que acreditam em fantasmas. A pergunta é por que eles acreditavam em fantasmas? E a resposta é: esses discípulos, exceto Judas Iscariotes, que nasceu na Judéia, lá no sul, todos os demais eram galileus, que nasceram lá no norte. A Galileia era a região mais povoada de Israel naquele tempo. Tinham 204 pequenas aldeias e vilas. A Galileia era cercada de povos pagãos, povos gentios, povos politeístas, com muitos deuses, com muitas crenças. Era chamada de Galileia dos gentios. Tanto é verdade que lá em Mateus 16, texto a seguir ao nosso, Jesus está lá no extremo norte da Galileia, lá nas fraldas do Monte Hermon, lá na divisa com o Líbano, lá em Bânias, onde nasce o Rio Jordão, lá em Cesareia de Filipe, e Jesus faz uma enquete com seus discípulos assim: quem dizem os homens ser o filho do homem? E responderam: Senhor, o povo está tão confuso, uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és alguns dos profetas. Mas para um pouquinho só, vocês estão dizendo que esse Jesus aqui é o João Batista? Mas o João Batista já foi degolado. Vocês estão dizendo que esse Jesus aqui é o Elias?
Ora, o Elias foi arrebatado ao céu há muitos séculos. Vocês estão dizendo que esse Jesus aqui é o Jeremias, mas o Jeremias está morto há séculos. Vocês estão dizendo que esse Jesus aqui é alguns dos profetas, mas os profetas estão mortos. Como assim? É que já naquele tempo, eles acreditavam em metempsicose, em transmigração das almas, numa linguagem mais contemporânea, em reencarnação. Agora preste atenção. Quando a teologia está errada, quando a teologia é falsa, o que ela consegue produzir é medo, é pânico, é desespero, é confusão. O que traz luz, o que traz paz, o que traz segurança, o que traz salvação é a verdade, é o Evangelho de Jesus Cristo. Jesus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus vem para trazer luz, compreensão, discernimento e esclarecimento para as mentes confusas. Sexta lição: Jesus sempre vem, e Ele vem para acalmar os corações inquietos. Os discípulos estão confusos e tomados de medo, e Jesus vem a eles e diz o seguinte: tende bom ânimo, sou eu, não tenham medo. Irmãos, todos nós temos medo, todos nós. O medo é um sentimento democrático entre os seres humanos. Nós temos muitos medos. Tudo aquilo que nós não administramos impõe medo sobre nós. É por isso que Deus, que nos criou e nos fez, sabendo desse problema que todos nós enfrentamos, a ordem mais repetida em toda a Bíblia é esta: não temais, não temais, não temais, não temais. Ou seja, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. Agora, o único antídoto para resolver o problema do medo no seu e no meu coração não são os nossos músculos tonificados, não é a quantidade de dinheiro que você tem no banco, não é a posição que você ocupa na sociedade, não é a sua influência política na sua região. O único remédio para o medo é saber que Jesus chegou e Ele está presente na sua vida. Ele sempre vem. Em sétimo lugar, Ele vem para levantar o caído. Eu fico impressionando, pastor Jackson, aqui, quando Jesus vem para acalmar os discípulos, Ele acalma primeiro os discípulos, para depois acalmar o mar. Na outra tempestade, primeiro Jesus acalmou o mar, para depois acalmar os discípulos. Eu gosto dessa metodologia de Jesus, porque Ele muda de método. E por que Ele muda de método? É porque Ele sabe que às vezes o seu problema está fora de você. Ele sabe que às vezes o seu problema está dentro de você. Ele sabe que às vezes o seu problema é a circunstância. Ele sabe que às vezes o seu problema é o seu sentimento. Ele sabe que às vezes a tempestade está do lado de fora. Ele sabe que às vezes a tempestade está do lado de dentro. E Jesus está aqui hoje. E Ele conhece a tempestade de fora. E Ele conhece a tempestade de dentro. Ele acalma a tempestade de fora. Ele acalma a tempestade de dentro. Mas, como eu disse, em sétimo lugar, Ele vem para levantar o caído. Às vezes nós censuramos o Pedro, mas não devíamos censurar o Pedro. Sabe por quê? Dentro daquele barco, o único homem que teve coragem e fé para dizer para Jesus: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Nenhum outro teve peito para dizer isso. Só o Pedro. E que experiência ele viveu. Porque o mar estava revolto. O barco era frágil. As ondas chicoteavam o barco. O vento empurrava o barco para lá e para cá. E ele pula daquele barco
E aquela massa líquida se torna terra firme debaixo dos seus pés. E ele caminha sobranceiro, com o olhar fixo em Jesus, andando sobre o mar. Quando de repente, diz a Bíblia, reparando na força do vento, teve medo e começou a afundar. Não censure Pedro, não. Porque o Pedro está aqui nessa noite. E ele não está entre nós, não. Ele mora debaixo da nossa pele. O sangue dele corre em nossas veias. O coração dele bate em nosso peito. Nós somos Pedro. Meus amados, quantas vezes, nas noites mais escuras da minha vida, por um momento eu tirei os olhos de Jesus. Comecei a afundar. Se você tirar os olhos de Jesus, um minuto sequer você afunda. O que me encanta em Pedro é que ele não tenta resolver o problema na força do braço. Ele gritou por socorro: salva-me, Senhor. Eu quero dizer para você que lá naquele contexto, Jesus estava no monte, vendo as dificuldades e orando. Hoje Jesus não está no monte orando por você, não. Hoje Ele está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, como nosso grande sumo sacerdote. E Ele sabe a tempestade que você está enfrentando. E Ele sabe a luta que você está vivendo. Ele sabe a noite tenebrosa que abraçou você. Ele sabe os perigos e ameaças que você enfrenta. E se você está afundando, grite por socorro. Clame por socorro e Ele virá ao seu encontro. Não há outro que possa nos valer. Nós temos um grande sumo sacerdote. Ele nos socorre, Ele nos consola, Ele nos tira das gargantas da morte. E diz o texto que Jesus prontamente estendeu a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? O problema do Pedro não era o vento, era a dúvida. Não era a tempestade, era a incredulidade. Se creres, verás a glória de Deus. E o texto diz assim: subindo ambos para o barco, cessou o vento. E Jesus não só acalma você, Ele acalma também a tempestade que está assolando você. Ele não só derrama paz sobre a sua alma, Ele resolve o seu problema. E Ele está aqui hoje para levar você em paz para casa e para dar vitória às lutas que você está enfrentando na sua casa. Mais uma vez, Mateus não nos esclarece, mas João nos toma pela mão, no seu relato, capítulo 6, versículo 21, e nos informa que logo que Jesus entrou no barco, eles chegaram ao seu destino. E eu quero dizer para você nesta noite que você e eu também chegaremos ao nosso destino. E eu não estou falando de um porto, eu não estou falando de um cais. Nós chegaremos às praias áureas da eternidade, nós chegaremos na nossa pátria celestial, nós chegaremos na Nova Jerusalém, nós chegaremos no lugar de bem-aventurança eterna, nós chegaremos no céu de glória. O Salmo 84 diz que nós vamos indo de força em força, e cada um de nós comparecerá diante de Deus em Sião, ninguém vai ficar para trás. O Salmo 73 diz que o Senhor nos toma pela sua mão direita, nos guia com o seu conselho eterno e nos recebe na glória, louvado seja Deus. Apocalipse capítulo 9 diz que quando o poço do grande abismo, o poço do abismo for aberto, vai sair de dentro desse poço uma nuvem de gafanhotos, que são demônios, a ponto de escurecer o sol. E esses gafanhotos que são demônios, têm cabeça de cavalo, têm rosto de homem, têm cabelo de mulher, têm dentes de leão, têm couraças de ferro, e pica os homens com tamanha dor como escorpião. E o que significa isso?
cabeça de cavalo, é que naquela época o cavalo era a maior máquina de guerra que se conhecia. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós nos gloriaremos em o nome do Senhor. Rosto de homem significa que esses espíritos malignos têm inteligência, são articulados. Cabelo de mulher reporta os cultos pagãos, onde as mulheres soltavam os cabelos em danças alucinadas, sensualidade. Dente de leão, destruição. Couraças de ferro, esses demônios não podem ser vencidos com armas convencionais. Precisamos de armas espirituais, poderosas em Deus, para destruir fortalezas e anular sofismas. Mordendo, picando como escorpião, significa infligindo aos homens um terrível sofrimento. Agora notem, gafanhoto não ataca gente, gafanhoto ataca plantação. Esses gafanhotos são escorpiões, e eles vão impor aos homens um sofrimento terrível. Nós vivemos uma sociedade angustiada, nós vivemos numa sociedade desesperada, nós vivemos numa sociedade que não encontra paz, corre atrás das drogas, corre atrás das coisas mais loucas da vida, porque elas estão atormentadas. Agora preste atenção numa coisa, esses gafanhotos vão atormentar os homens, exceto aqueles que têm o selo de Deus sobre a sua vida. No dia que você creu no Senhor Jesus Cristo, você foi selado com o Espírito Santo da promessa. Você foi carimbado como propriedade exclusiva de Deus. E você que foi selado com o Espírito Santo da promessa, os demônios não têm autorização para atormentar você. Você está protegido, você está guardado, você está nos braços do divino pastor, e os demônios não podem infligir a você esse sofrimento. Apocalipse capítulo 13 diz que todos os povos e todas as nações da terra vão adorar o anticristo. Todos os povos e nações vão adorar o anticristo, exceto aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Em outras palavras, meus irmãos, nenhuma das ovelhas de Jesus vai adorar ao anticristo. Todos aqueles que foram salvos pela graça e que são hoje ovelhas de Jesus Cristo, que têm o seu nome escrito no livro da vida, nenhum deles vai adorar o anticristo. Jesus não vai perder nenhuma das suas ovelhas, nenhum dos seus filhos para o anticristo. Nós estamos salvos e seguros, e dos braços de Jesus ninguém pode nos arrancar. Nós chegaremos salvos e seguros ao nosso destino. Bendito seja Deus. Mas eu quero terminar levando vocês ao último versículo do texto, versículo 33. E esse versículo enseja-nos a mais recorrente pergunta da filosofia e da teologia. E a pergunta é esta: se Deus nos ama, por que sofremos? Parece paradoxal, às vezes até contraditório. Se Ele nos ama, por que sofremos? Não seria muito mais fácil uma navegação sem tempestade? Sem vento contrário? Não seria muito mais confortável um voo de cruzeiro sem turbulência? Por que sofremos? E o verso 33 responde: está escrito que logo que eles subiram para o barco, seus discípulos o adoraram. Agora leia a sua Bíblia, e você verá que sempre que alguém está adorando a Deus, ele está prostrado. Ninguém pode adorar a Deus de narizinho empinado. Diante dele até os serafins cobrem o rosto. Agora leia a história, e você verá que mais pessoas se dobraram na tempestade do que na bonança.
Mais pessoas se dobraram na adversidade do que na prosperidade. Mais pessoas se dobraram na doença do que na saúde. Às vezes, como diz o profeta Naum, Deus faz o seu próprio caminho de acesso ao nosso coração na tempestade. Ele nos dobra para que nós o adoremos. Mas em segundo lugar, Ele permite o sofrimento não só para nos dobrarmos, mas também para nos levar a um nível mais profundo de conhecimento e experiência com Ele. Porque os discípulos disseram: verdadeiramente és filho de Deus. Ora, irmãos, mas eles já sabiam disso. Esses discípulos já sabiam disso. Esses discípulos já tinham visto Jesus dar vista aos cegos, dar audição aos surdos, dar voz aos mudos, dar movimento aos coxos. Mas agora Jesus está fazendo um milagre na vida deles, na vida deles, na vida deles. Sabe o que significa isso? O Senhor não quer que você tenha apenas uma experiência de segunda mão. O Senhor quer que você tenha a sua própria experiência com Ele. Permita-me ilustrar e eu termino. Vocês se lembram do Jacó? O neto do Abraão, o filho do Isaac? Pois bem, a Bíblia diz que depois de, orientado pela sua mãe, Rebeca, enganar o pai e trair o irmão, o Jacó precisou fugir de casa às pressas, jurado de morte. E a mãe controladora, que o induzira a mentir, agora o manda fora de casa e diz: vai meu filho, vai lá para a casa do Labão, fica lá uns dias, eu vou mandar te buscar. Ela controla tudo, ela é a dona da agenda. Aí você pensa assim: bom, devia ser um adolescente o Jacó para ser controlado pela mãe. Sabe quantos anos tinha o Jacó quando saiu de casa fugido? 77 anos. Solteiro. Tem esperança para vocês, fiquem tranquilos. Aí você pode estar dizendo assim: pastor, o senhor não está chutando, não? Não, não estou chutando, não. Eu vou provar para você que eu tinha 77 anos. Ele saiu de casa com 77, vai para Padã Arã, trabalha 14 anos para ter o direito de casar com a Raquel. Depois de 14 anos de trabalho, nasceu José. Portanto, o Jacó tem 91. (77 com 14). O José tem 1, ele tem 91. Ele queria ir embora, o sogrão não deixou. Ele era escravo do sogro. Ficou mais 6 anos. Portanto, ao todo, 14 mais 6, 20 anos. Ele ficou 20 anos em Padã Arã. Agora ele volta com 97. Eu tinha 77, mais 20, 97. O José tem 6. O José foi vendido para o Egito pelos seus irmãos quando tinha 17 anos. Então, se o José tinha 6 e o Jacó 97, agora o José tem 17 e o Jacó tem 108 anos. José ficou lá 22 anos no Egito, 13 anos no perrengue, 7 anos de fartura, 2 anos de escassez, ao todo 22 anos. Portanto, quando Jacó desceu ao Egito, se ele tinha 108, quando o filho foi para o Egito, eu não sabia, mas foi para o Egito, o José, agora 22 anos depois, quantos anos tem Jacó? 130 anos, a Bíblia diz que tinha 130 anos quando desceu para o Egito. Ficou no Egito 17 anos, morreu com 147. Então está provada a tese que o Jacó saiu de casa solteirão com 97 anos de idade. Bom, ele saiu de casa com 77 anos. Bom, mas não é isso que eu quero falar, não. Só estou contando a história dele para vocês entenderem. O que eu quero te chamar a atenção é isso. Ele sai de casa com 77 anos, uma mochila nas costas, um cajado na mão. O primeiro pouso dele foi em Betel.
E ali Deus se revelou a ele e disse: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaque, teu pai. Mas Deus não complementou: eu sou o teu Deus. Até os 77 anos, o Jacó só conhecia a Deus como Deus do seu avô e Deus de seu pai, mas não como Deus da sua vida. 20 anos depois, aos 97 anos, atravessando o val de Jaboque, Deus entrou em luta com ele, e ele não quis ceder. Lutou a noite inteira sem ceder. Já pela manhã, Deus o deixa aleijado, para não perdê-lo para sempre. E agora é Jacó que se agarra ao Senhor e diz: eu não te deixarei se tu não me abençoares. De que bênção ele está falando? Dinheiro não é porque já era rico, família não é porque já tinha uma família grande. Que bênção é essa que ele está precisando? É de conversão, é de um novo coração, é de uma nova vida. Então Deus perguntou para ele: qual é o teu nome? Como é que você chama? Há 20 anos ele tinha dito para o pai assim, quando o pai perguntou: quem é você? Eu sou Esaú. E mentiu. É Esaú mesmo? Sou Esaú. Agora Deus pergunta: qual é o seu nome? Ele responde: eu sou Jacó. Suplantador, enganador. Aquilo não foi uma resposta, aquilo foi uma confissão. Ali em Jaboque, Deus mudou a vida dele. Ali ele diz: eu vi a Deus face a face, a minha vida foi salva. E a partir dali, Deus se revela para o mundo com um novo nome: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaque, eu sou o Deus de Jacó. Agora Jacó teve a sua própria experiência com Deus. Deus te trouxe aqui nesta noite para que você tenha a sua própria experiência com Ele. Eu não sei quantos de vocês entraram aqui passando por uma tempestade, mas Jesus está aqui para acalmar a tempestade da sua vida. Permita-me dar esse testemunho para encerrar. A nossa família, nesses últimos 6 meses, viveu grandes tempestades. O nosso netinho Pedro nasceu com 6 meses, precocidade severa, extrema, apenas 1 quilo. A mãe estava com uma forte infecção e ele contraiu a infecção da mãe. Com 3 dias de nascido, precisou fazer uma pesada cirurgia para retirar 20 centímetros do seu intestino. Criancinha desse tamanhozinho. Com 5 dias, precisou fazer uma segunda grande cirurgia. Durante 2 vezes, ele ficou mais de 50 horas sem fazer xixi. E os médicos reuniram a família e disseram: olha, se não fizer xixi até a hora, os órgãos entram em falência. Não tem o que fazer. Algumas vezes chamaram a nós, a família, e disseram: olha, se vocês acreditam em Deus, orem, porque não tenho mais o que fazer. Madrugadas de lágrimas, de choro, de luta. Numa dessas vezes que os médicos chamaram a família, dizendo que não tem mais o que fazer, a minha nora, em lágrimas, disse para o médico: eu gostaria tanto de pegar o meu bebê no colo, eu não consegui pegar o meu bebê no colo, desde que ele nasceu, foi para o CTI. O médico disse para ela: não faça isso, ele está partindo, ele está morrendo, você vai ficar com trauma do seu bebê morrer nos seus braços. Chega um médico mais experiente e disse para ela: bota o seu bebê no colo, colo de mãe é vida. E as taxas que estavam totalmente confusas e descontroladas, sinalizando o final da vida dele, quando a mamãe pegou o bebê no colo, as taxas começaram a resolver na hora, e foram mudando, e o menino foi ressuscitando nos braços da mãe. Ele ficou 102 dias no CTI, passou por 5 cirurgias, está de alta, está bem, está crescendo, está se alimentando,
E nós estamos cheios de esperança e gratidão a Deus, de que Deus vai completar a sua obra na vida dele. Jesus está aqui. As tempestades não vêm para nos destruir, as tempestades vêm para nos tonificar as musculaturas da alma, para nos colocar mais perto de Jesus. Com a permissão do pastor Jacques, se você deseja que nós oremos por você nesta noite, colocando a sua luta aos pés de Jesus, levante-se do seu lugar, vem aqui à frente, eu quero orar com você, em nome de Jesus. Pode vir, em nome de Jesus. Bendito seja Deus. O Senhor está neste lugar. Ele conhece o que você está passando, a luta que você está vivendo. E Ele está aqui para acalmar o seu coração. Ele está aqui para acalmar a sua tempestade. Senhor, aqui está o teu povo, ovelhas do teu pastoreio. Tu sabes, meu Deus, a luta que cada pessoa aqui está vivendo. As noites indormidas, as madrugadas insones, as tempestades furiosas, os ventos contrários, o mar revolto. Tu sabes, meu Deus, a tempestade fora e a tempestade dentro. Tu conheces aquelas lágrimas, testemunhadas apenas pelo travesseiro. Ah, Senhor, às vezes na nossa vida já chegou a 4ª vigília da noite, achamos que não tem mais jeito, que não tem mais saída para nós, mas Tu és o Deus Todo-Poderoso, para quem não tem problema insolúvel, não tem causa perdida, não tem vida irrecuperável, não tem pecado que o Senhor não perdoe em havendo arrependimento. Então venha ao nosso encontro nesta noite, acalma o nosso coração, acalma a tempestade que nos assola. Todos estamos aqui, Deus, a caminho da glória, e nós estamos na certeza de que Tu estás no nosso barco, e nós chegaremos salvos e seguros no nosso destino. Alegra o coração que está triste, consola o coração que está angustiado, derrama sobre nós o bálsamo do Teu refrigério, tira as vestes de tristeza e cobre-nos com vestes de louvor. Glorifica o Teu nome nesta noite, Senhor, e nós Te daremos toda a honra e todo o louvor agora e para sempre. Bendito é o Teu nome, em nome de Jesus. Aleluia, amém.